conhece, que fala Amor para Recomeçar. Vocês lembram dessa música? Então, no comecinho ela fala: desejo que com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Alguém que consegue ser tolerante com os que erram feio e bastante. Essa é a ideia de hoje da nossa conversa, tá? Eu estou aqui pela primeira vez, então vocês não estão acostumados. Eu costumo falar, perguntar, ouvir, então vocês podem interagir à vontade, tá? Então, gente, e aí? Como é que estão as nossas atitudes perante os que erram feio e bastante na nossa vida? Temos conseguido ser tolerantes? E quando nós erramos feio e bastante, nós aceitamos que os outros, a gente espera que os outros sejam tolerantes conosco? A gente fica o tempo inteiro esperando que seja tudo perdoável e bem aceito. O pessoal que está mais para trás não quer chegar mais para frente, porque assim sobra espaço para os desencarnados sentarem mais para trás. O ouvido deles é melhor que o nosso. Então, se vocês quiserem se sentar mais para frente, eu fico mais confortável, eu me sinto mais acolhida. Bom, gente, a ideia é essa, tá? É tolerância. Jesus, quando ele esteve aqui, né, no meio de nós encarnado, ele foi o exemplo da tolerância, né? Ele passou por diversas situações e ele foi amaldiçoado, ele foi ofendido, ele foi perseguido e ele sempre foi tolerante. Houve momentos que ele foi enérgico. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente sabe que houve momentos em que Jesus foi enérgico. Mas esse enérgico eu costumo dizer que na verdade é ser assertivo, porque ele falou com firmeza quando precisava falar. A exemplo de quando expulsou os mercadores, né, dos templos, tá? Ele teve uma atitude mais firme, mais enérgica, mas eu costumo dizer que é assertiva, porque ele nunca deixou o amor de lado. Então, assim, mesmo sendo mais, não tem outra palavra, tem que ser assertivo, né, com as pessoas, mais enérgico, mais firme, ele fez com amor. E isso está relacionado com a tolerância, está relacionado com a caridade. Porque ser tolerante é a exemplificação da caridade máxima. A caridade, gente, existe inúmeras formas, tá? Uma das formas mais fáceis que a gente encontra no dia a dia é a caridade material. É o que? Você assistir, você auxiliar alguém que precisa das situações, das questões materiais para sobreviver. Isso para nós, gente, é a caridade mais fácil que tem, tá? Por mais que todo mundo às vezes viva numa situação confortável, mas talvez um pouco apertada financeiramente, é muito mais fácil eu dar algo palpável, material a alguém, do que eu fazer uma caridade, por exemplo, de tolerância com os que erram feio e bastante. É fácil eu perdoar, eu ser tolerante se é uma coisa pequenininha. Agora, com quem erra feio e bastante, normalmente eu sou um pouco mais rígido do que a teoria das janelas quebradas, que não vem ao caso aqui. Mas, ou seja, eu quero uma punição severa para esse agressor. Eu quero olho por olho, dente por dente, né? E aí, por que eu quero isso? Porque eu sou capaz de enxergar o argueiro, mas não enxergo a trave no meu olho, que está no Evangelho,
capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. A tolerância está relacionada com a misericórdia, tá? Então, antes de eu ler o trechinho do Evangelho, eu vou só ler a definição para vocês. Argueiro, todo mundo fala sobre essa passagem do argueiro e da trave, mas ninguém explica pra gente, né? Então, assim, o que é o argueiro? Argueiro é um cisco. Gente, é um cisco. Então, assim, alguém consegue enxergar o cisco? Não, né? Às vezes a gente fala assim, putz, tem um cisco no meu olho, eu não... Tá, sente aquela coceirinha e você lava, joga soro fisiológico, joga colírio. Gente, cisco é argueiro, tá? Nós somos tão rígidos que a gente consegue enxergar o argueiro, o cisco no nosso irmão, mas a gente não enxerga a trave no nosso olho. O que é essa trave, gente? Eu sempre imagino a trave do campo de futebol. Mas é interessante, por quê? Porque assim, é para dar tamanho, né? Então, vamos até pensar numa trave do campo de futebol que vai nos auxiliar a dar tamanho. A trave, gente, é um tronco, é uma madeira grossa, é um negócio enorme, tá? Então, assim, eu consigo enxergar o cisco no meu irmão e eu não enxergo uma árvore praticamente dentro do meu olho. Desculpa, assim, a minha firmeza nisso, é o que eu falei, eu me enquadro nisso, tá, gente? Tamanho a nossa falta de misericórdia, entendeu? Então a gente não é misericordioso. Então vamos lá. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, um cisco, vós que não vedes uma trave no vosso, um tronco? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Então isso é orgulho, viu, gente? A gente acha que aquele cisco no nosso irmão, nós temos a capacidade de ir lá e retirar aquilo. Mas o tronco que está no nosso olho, a gente não consegue. Isso ainda faz parte do nosso orgulho. Aí vocês vão falar assim para mim, eu não sou orgulhoso. Eu participava de um grupo de apoio e um dia falaram para mim que eu era orgulhosa. E o orgulho comeu por dentro, né? Eu fui embora assim, possessa da vida, falando, lógico que eu não sou orgulhosa, é absurdo falar isso de mim, né? Aí cheguei lá e abri o Evangelho, caiu bem na parte do orgulho. Aí eu fui ler a respeito do orgulho e eu descobri que eu realmente era orgulhosa. Mas vamos lá. Hipócritas, retirai primeiramente a trave de vosso olho, então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso está em Mateus 7, 3 a 5, tá? Então, isso é uma insensatez que todos nós vivenciamos. Nós vemos o mal no outro antes de ver aquele que existe dentro de nós. Tá? Então, assim, pra gente se julgar, mas gente, ó, só um detalhe, um parênteses, a gente também não pode, a gente precisa ter ponderação, né? Kardec falava que a gente sempre tem que ter bom senso. Então a gente também tem aquelas pessoas, eu não sei se tem alguém aqui, que só se vê como o pior de tudo. Então nós também temos aquela pessoa que não tem medida, que se enxerga como a pior pessoa do mundo, que falta autoestima. Então a gente tem que ter ponderação também, tá? Então não é eu enxergar o outro só como bom e me ver só como mal, e não é eu ver o outro só como mal e me ver como a melhor pessoa do mundo. A gente tem que ter ponderação nisso. Vamos voltar para o Evangelho. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar seu íntimo num espelho, transportar-se de algum modo para fora de si. Se isso fosse possível, parênteses também, e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que eu faço. Eu não sou psicóloga, tá? Mas eu sei que na psicologia tem uma teoria chamada teoria do espelho, que é o quê?
que diz que a gente enxerga o defeito no outro, que na verdade a gente tem dentro de nós. Porque se a gente não tiver aquele defeito, a gente não vai enxergar aquilo no outro. É mais ou menos assim, resumidamente. Se alguém aqui for psicólogo e depois quiser entrar no detalhe, vai explicar melhor do que eu. Mas então vamos voltar aqui agora. Para eu me analisar, para eu enxergar a trave no meu olho, eu precisaria sair de dentro de mim, fazer uma projeção astral, mas não é o mérito da questão, e precisaria me olhar como se eu estivesse num espelho. Então, parar na frente do espelho e me analisar. E aí, me julgar, me perguntar, me inquirir, me cutucar, ir além. Isso também é muito feito, tá, gente, com as pessoas que fazem terapia. Porque o terapeuta, o psicólogo, principalmente comportamental, costuma cutucar, costuma fazer perguntas que vão lá no fundo. Eu falo que é como se fosse uma faca que vai enfiando e vai cutucando, entendeu? E aí você vai ser obrigado a descobrir as respostas para aquelas perguntas. Você vai ser obrigado a olhar para dentro de si, na marra, porque senão dói demais. Você tem que continuar cutucando. Mas é isso aí, a gente tem que ter essa habilidade, essa capacidade de se perguntar, se enxergar num espelho, se cutucar. E aí, eu tô vendo o outro ali e tô julgando aquela pessoa. Vamos pensar em algo assim, sei lá. Eu vi aquela pessoa sendo mal educada, sendo grossa com alguém, uma coisa bem suave. E achei um absurdo a forma como aquela pessoa respondeu. Normalmente para mim, né? Eu sempre me sinto ofendido. Então vamos lá, a pessoa me disse algo que eu me senti extremamente magoada, achei aquilo um absurdo. Vamos analisar meu dia a dia e vamos ver se em algum momento eu respondo, eu falo da mesma forma com alguém. Mas eu vou um pouquinho além. Será que na minha família eu respondo daquela forma ou eu falo daquele jeito? Será que eu sou intolerante dentro da minha casa? Porque eu falo que dentro dos nossos lares é o nosso maior exercício diário, né? Inclusive tem várias passagens do Evangelho que explicam isso. Então será que com aquelas pessoas com as quais eu convivo diariamente, ou dentro da casa espírita, quando eu sou trabalhadora espírita, eu também sinto isso? Eu consigo ser tolerante? Será que quando a pessoa me responde algo, no meu trabalho também é outro lugar que a gente costuma observar isso. Será que o meu colega de trabalho foi grosso comigo? Eu consigo ser tolerante com ele? Consigo analisar se tem algum momento do dia a dia que eu não respondo da mesma forma? Aí vocês vão falar assim pra mim: mas eu já falei aquilo 1000 vezes, como é que eu vou ter tolerância e responder de forma amena se eu já repeti aquilo 1 milhão de vezes e a pessoa continua fazendo a mesma coisa? Ou a pessoa continua perguntando a mesma coisa? Eu tenho que responder meio grossa mesmo, eu tenho que ser meio enérgica, ou eu tenho que dar uma cacetada, porque eu já falei 1 milhão de vezes. Tem alguém aqui que é professor? Professor vê muito isso, né? Vai dar uma aula e conta, todo mundo aqui já foi aluno, então já se colocou no outro papel, mas o professor vai lá e explica uma matéria. No dia seguinte ele chega e deveria dar continuidade ao que ele ensinou no dia anterior, só que ele chega lá, parece que ninguém sabe a aula anterior que ele deu. Então é como se todo dia ele tivesse que chegar e repetir a mesma coisa. E aí, às vezes, a tolerância vai embora com isso. Idoso, alguém tem idoso em casa que já está começando a perder, às vezes, um pouco da memória. E aí você tem que repetir, e de repente você já não tem mais amor, ou paciência, ou tranquilidade, tolerância para repetir com calma e sabedoria. E aí de repente você perde o eixo e repete de um jeito não muito adequado. Bom, estou dando pequenos exemplos suaves para a gente analisar se estamos sendo tolerantes ou não.
se estamos com uma árvore no nosso olho, enxergando o cisco no olho do nosso irmão. Mas vamos pegar um caso mais drástico, um crime. Um crime acontece na nossa cidade. Estou dando uma situação hipotética, aqui nunca acontece isso. E a gente fica sabendo daquela situação e a gente se revolta. E aquilo a gente se revolta amargamente. E aquilo nos torce a consciência. E a gente repassa aquela notícia do fato criminoso, cada vez com mais ira, cólera e etc. E a gente acha aquilo o fim do mundo. Mas em nenhum momento a gente tem que se revoltar contra a criminalidade? Sim. A gente tem que coibir, parar, fazer alguma atitude para que isso cesse, para que isso não aconteça de novo, para a gente repelir? Sim. Mas a gente também tem que ter um mínimo de análise de que, será que há não muito tempo atrás eu não estava fazendo a mesma coisa? Aí todo mundo aqui vai falar, lógico que não, eu sou uma pessoa boa por natureza. E será que a gente estava aqui quando Jesus foi apedrejado? Quando Jesus foi açoitado? Quando Jesus foi negado? Será que a gente estava aqui no planeta Terra ajudando a negar, açoitar e todo o mal que foi feito com Jesus? Será que a gente auxiliou nos suplícios que Jesus passara? Ou, vamos pegar pouco tempo da história antes, será que a gente ajudou a queimar as bruxas em torno de 1600, mais ou menos, não muitos anos atrás? Será que a gente estava ali ajudando a queimar um monte? Ou vamos pegar a Segunda Guerra, quem não estava encarnado neste corpo, eu não sei a idade de cada um, mas será que durante a gente não ajudou a matar bebês, a matar pessoas de outra etnia? Então, assim, talvez há não muito tempo atrás nós estivéssemos fazendo as mesmas coisas que hoje a gente olha e se horroriza, e se ira, e se encolera, e repete a todos os fundos, realmente fazendo uma nova queimada, uma nova perseguição para aquelas pessoas que estão errando. Gente, isso significa que eu estou falando aqui que a gente deve pegar o criminoso, levar para casa e adotar e passar a mão na cabeça? Não estou falando isso de jeito e maneira. Eu só estou dizendo que todo mundo tem que seguir a lei dos homens, que é o momento que nós estamos. Só que a forma com a qual nós julgamos cada um intimamente, ela precisa ser um pouco mais suavizada. É só isso que eu estou dizendo, tá? A verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente, tá? A caridade orgulhosa é contrária ao bom senso, já que temos dois sentimentos que neutralizam um ao outro. De que maneira um homem bastante vaidoso, por crer na importância de sua personalidade, na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo abnegação, bondade suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo? Então, essa frase do Evangelho tem a ver com o que sentido do que eu estou dizendo. Todos nós temos o nosso lado bom e ruim. Todos nós temos defeitos, mazelas, que nós nos esforçamos por lutar contra eles, que nós esforçamos por matar esses nossos defeitos, para que o nosso lado bom, as nossas qualidades cresçam. Isso é todo mundo, por isso que nós estamos todos encarnados aqui, tá? Então, às vezes, eu já adquiri uma determinada virtude. Vamos pensar em alguma aqui. Às vezes eu já adquiri um pouco de humildade, vamos dizer, tá? Mas eu ainda sou intolerante em outras situações, né? Então está me faltando um pouco de caridade nisso. Às vezes eu sou doce com algumas situações, então eu já adquiri um pouco de doçura, afabilidade,
mas eu tenho ainda a cólera, a ira, né? Então, assim, vocês estão vendo que eu estou falando um pouquinho de alguns defeitos que a gente ainda pode ter e um pouquinho de qualidades que talvez a gente já tenha adquirido, tá? Às vezes, eu só enxergo os defeitos das pessoas com as quais eu convivo. E esqueço de olhar o positivo, esqueço de olhar o bom que a pessoa tem. Isso é muito comum em casais, viu? Especialmente depois de um tempo de casamento. A pessoa só enxerga os defeitos do marido, só enxerga os defeitos da mulher e esquece por que a pessoa se apaixonou por aquele outro ser. Porque é óbvio que alguma qualidade deve ter, né? Alguma coisa boa tem que ter, porque senão, em primeiro lugar, você não teria se envolvido com aquela pessoa, né? Então, assim, às vezes cabe a nós diariamente ressaltar, ou seja, chamar, puxar, lembrar as coisas boas que cada um tem. É um amigo, é um familiar, é o marido, é a mulher. A sogra eu sei que é meio difícil, mas em todo caso a gente também tem que tentar fazer isso, entendeu? Porque assim, ela deve ter alguma coisa de bom, afinal de contas ela gerou aquele ser pelo qual você se apaixonou. Então você também tem que procurar as coisas boas da sogra, tá? E por aí vai, gente. Dia a dia a gente tem que lembrar do lado bom, do lado luz das pessoas com as quais a gente convive. Porque ninguém é inteiramente mal, né? Pelo menos a gente imagina que as pessoas que seriam, entre aspas, inteiramente mal, elas já foram degradadas no começo da modificação do mundo, né? De mudar de provas e expiações para o mundo de regeneração, que nós estamos nessa transição, mas a gente imagina que as pessoas que ainda estavam firmes na prática do mal integralmente, a maioria delas já foi. Pelo que a gente lê, é isso que a gente imagina, né? Tem algumas que ainda estão aqui reencarnadas e tem outras que estão indo, mas elas também têm seu lado bom. Porque você há de convir que até a pior pessoa que você imagine, ela tem dentro dela a centelha divina, né? Então ela tem dentro dela alguma coisa de bom. Vamos imaginar hoje uma pessoa que a gente imagina que seja muito ruim? Pensa em cada um aí. Eu vou pensar naquele, eu esqueci o nome dele, eu não assisto, não consigo fazer essa analogia, desculpa. Mas é isso aí, pensem num personagem. Eu estava lembrando aqui daquele que é de uma organização criminosa famosa que está preso. Isso, vamos falar dele, isso. Senão a gente é expulso. É isso aí, vamos lembrar do Fernandinho Beiramar, pronto, né? Que todo mundo... Oi? Não, mas que as pessoas imaginam que ele seja uma pessoa ruim, né? Mas eu acho que ainda não é ele que eu estava pensando, mas vamos lá. Que já cometeu bastante atrocidade, etc. Será que essa pessoa não tem nada de bom? Então eu vou pegar um gancho. Segundo consta, este que a gente está citando, ele tem um senso de justiça dentro dele. Porque dizem, não sei se é real, né? Mas dizem, pelo que eu estudei das organizações criminosas, que você tem os membros, por mais que cometam crimes, eles têm que seguir uma linha. Porque se não seguir uma linha ali dentro, eles vão ser, eles serão punidos, vamos dizer dessa forma, né? Serão punidos bravamente. Então existe um senso de justiça ali, né? Dentro dessa linha de raciocínio deles, eles estão proibidos de ferir as mulheres, as crianças, né? A não ser que seja desviado do crime. Mas vamos lá, de uma forma geral, eles preservam as mulheres e as crianças. Então tem um outro senso ali de humanidade implantado, e até rigoroso, né? Porque se as pessoas atentam contra isso, elas são punidas de forma rigorosa.
dentro dessa pessoa ali também tem o amor pelos seus familiares. Então já está começando a despertar o sentimento de amor. Então nós estamos pegando de exemplo uma pessoa ligada às práticas criminosas, que supostamente, vou falar supostamente porque não cabe a mim aqui nesse momento falar sobre isso, supostamente cometeu inúmeras infrações, né? Mas que já tem ali, ó, que eu pude citar, três virtudes sendo trabalhadas nessa pessoa. Tá? Aí será que as pessoas com as quais a gente convive no dia a dia não tem ao menos essas 3 virtudes também? Ou outras que a gente analise, né? Eu tenho um conhecido que ele fala assim: fulano é bom para os outros, para os que estão próximos não é bom, não serve para nada, mas o fulano para os outros é ótimo. Então vamos lá, o fulano que é bom para os outros, ele está sendo bom para alguém, concorda? Então ele já começou uma evolução ali e já tem dentro dele coisas boas começando a fluir. Nós ficamos muito tempo ressaltando o mal das pessoas com as quais a gente convive no dia a dia. Isso é o nosso orgulho trabalhando, isso é a nossa falta de caridade, tá? Porque nós precisamos ser tolerantes para com os que erram feio e bastante. Quando a gente dá andamento no Evangelho, no item 18 do mesmo capítulo, ele fala assim: sede severos para convosco e indulgentes para com as fraquezas dos outros. Então nós estamos precisando ser um pouco mais severos conosco mesmo e um pouco mais indulgentes, um pouco mais misericordiosos, um pouco mais calmos, um pouco mais tolerantes com as fraquezas alheias. Gente, só um detalhe que eu esqueci de falar. Quando eu estava falando nessa questão de nós olharmos para dentro de nós mesmos e enxergarmos os nossos defeitos, isso é autoconhecimento, gente. Isso é o que a gente busca fazendo a chamada reforma íntima, transformação moral, que também está no Evangelho em outro item. Isso nós temos que trabalhar diariamente, tá? Porque é só por este caminho que nós vamos realmente nos tornarmos verdadeiros cristãos. Eu não vou nem dizer espírita, porque tem um monte de divergências aí, mas eu vou falar verdadeiros cristãos, tá? O que é o cristão, gente? É o seguidor, é o que acredita no Cristo, tá? Esse é o cristão, e que consequentemente acredita nos ensinamentos morais que Cristo veio nos trazer, tá? Então, gente, olha só: sede severos para convosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. Isso é tolerância. E é a prática da verdadeira caridade. Essa caridade que eu estou falando aqui, ela é mais difícil, né? É bem mais fácil a gente fazer pão, sopa, e café, etc. Não é mais fácil? É mais fácil a gente varrer o centro, encher copinho de água. Eu lembro que teve uma palestra que eu falei bastante sobre isso, a necessidade da gente encher copinho de água. Porque assim, se a gente ainda não tem capacidade de ser indulgente, de ser tolerante, de ser caridoso nesse nível, nós precisamos varrer o centro, encher copinho de água, distribuir sopa. A gente tem que fazer bastante disso ainda, que é a caridade material. Porque é assim que a gente começa. Eu tenho um amigo que surgiu uma nova palavra e eu e ele usamos um novo verbo, nos humildar. Porque na verdade humildade é um substantivo, mas a gente fala que nós precisamos fazer disso um verbo. Nós precisamos nos humildar diariamente, tá? Então a gente tem que varrer bastante o chão do centro, gente. Vamos lá. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar.
Então, quando eu falo que todos nós ainda temos o nosso lado sombra, não sou eu que estou dizendo, está no Evangelho. Tá? Então, assim, não me atirem pedras, está no Evangelho. Tá? Por que vereis de ser observadores tão exigentes para com o vosso próximo e tão cegos em relação a vós mesmos? Quem se julga aqui exigente? Ergue a mão. Tem alguém aqui que se acha exigente? Eu também me acho muito exigente. Mas está na hora de nós sermos exigentes para conosco mesmo e um pouco mais tolerantes para com os outros. Até porque, gente, se nós trabalharmos isso diariamente, nós não vamos ter crime mais. Nós não vamos ter ninguém pisando no nosso calo, nós não vamos ter ninguém nos distratando, ninguém sendo ruim conosco em momento algum. Porque se todo mundo tiver se corrigindo, se tiver o tempo inteiro ali firme, ser o seu próprio corretor, o seu próprio professor, o seu próprio doutrinador, a gente não vai ter ninguém ferindo ninguém. Até porque se eu estiver andando e pisei no pé do outro, eu vou me corrigir na hora e vou falar, nossa, me desculpe, foi sem querer. Eu não tive a intenção de pisar no seu pé, me desculpa. Né? Se eu estiver o tempo inteiro me corrigindo. E o outro também vai agir assim, se ele estiver o tempo inteiro se domando, né? Trabalhando, nos esforçando para domar as nossas más inclinações. Então, se a gente estiver o tempo inteiro assim, ninguém vai ferir ninguém nunca. E se ferir na hora, vai tentar reaver isso, né? Vai tentar corrigir essa situação, amenizar esse mal. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Ambas consistem em ver apenas superficialmente os defeitos dos outros e ressaltando neles o que há de bom. Também eu falei isso agora há pouco, não fui eu que disse, está no Evangelho. Está vendo? É ensinamento do Evangelho. O caminho está iluminado e ao longo do trajeto podem ler as palavras que lhe indicam o meio de chegar ao objetivo. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo como para consigo mesmo. Caridade para com todos e o amor de Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus se resume em todos os deveres. É impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual Ele faz uma lei para todas as criaturas. Então, às vezes a gente fala assim, você ama a Deus? Sim, né? Mas você ama as outras criaturas que também seriam filhos de Deus, ou emanados de Deus, ou que surgiram a partir de Deus? E aí a nossa resposta é não. A gente pensa todos os dias que aquela pessoa com a qual nós estamos trombando no caminho também é filho de Deus? A gente lembra disso? A gente lembra assim, olha, eu preciso cuidar deste ser, porque este ser também veio do Criador, também é uma emanação da centelha divina. Eu pensei isso ontem. Ontem eu fiquei muito irada com uma situação que eu vi. E aí em sequência eu pensei isso. Eu falei, nossa, mas eu não posso me irar dessa forma, me encolerizar, porque esta pessoa também é filho de Deus, também emanou da mesma essência. E aí eu fiquei pensando, né, refletindo comigo mesmo. Eu faço uns diálogos internos meio louco assim, né? Eu comecei a Mas aí eu tenho que engolir isso que eu estou sentindo então. Então eu não posso disparar nenhuma vibração negativa para esta pessoa. Eu preciso corrigir isso que eu estou sentindo. Eu preciso ver essa pessoa de outra forma. Porque se eu estou encolerizada com esta pessoa e estou disparando tudo quanto é raiozinho negativo em relação a essa pessoa, eu estou de certa forma fazendo tudo isso em relação a Deus. Alguém aqui é pai, mãe?
Se alguém faz alguma coisa para com um filho de vocês, vocês não têm vontade de matar aquela pessoa no mesmo instante? De fuzilar, de pisar, de torturar e etc? E como que fica Deus quando nós estamos o tempo inteiro nos mutuamente agredindo e ofendendo e pisando por cima e chutando e etc? Vocês já pensaram nisso? Afinal de contas, estamos ofendendo, pisando, martirizando o Filho de Deus, né? Alguém que também tem pai, tem mãe. Como é que fica o pai dessa pessoa? Sei, é um pensamento que me surgiu ontem nesse momento de cólera meu, entendeu? Que talvez algumas coisas na nossa vida não vão para frente do jeito que a gente imagina que deveria ir, porque nós ainda estamos muito irados, muito encolerizados com o nosso irmão, que talvez nós estejamos às vezes caminhando um pouco ainda contrário a buscar o reino dos céus, que talvez nós ainda não estejamos trabalhando com o amor pleno a Deus, porque a gente ama a Deus, a gente tem que amar ao próximo, não tem como, né? Acabou de falar isso no Evangelho, não tem como eu fazer uma coisa e não fazer a outra. Então a gente está precisando praticar tudo isso. Vocês me perdoem se eu fui muito dura com as palavras. Na verdade, como eu disse no começo, tudo que eu falo aqui, eu começo uma reflexão para mim, tá? Eu sempre fico martelando o que é que eu estou precisando trabalhar nesse momento. E aquilo me martela por bastante tempo antes de eu falar alguma coisa. E eu acabo estudando em cima daquilo e tudo mais. Então, se eu fui muito dura, vocês me perdoem, mas a ideia é que todos nós possamos sair daqui pensando e refletindo e nos perguntando quem somos, aonde está a trava nos nossos olhos, né? E vamos deixar um pouco o cisco do vizinho, porque vamos cuidar um pouco de nós. Espero que todos tenham um excelente domingo, uma excelente semana e muita paz a todos.